é algo que eu me sinto realizada todos os dias, em olhar o espelho e falar, é isso que eu quero, é isso que eu tô construindo. Então hoje é uma satisfação imensa eu conseguir executar tudo o que eu consigo fazer e, de certa forma, perceber que eu venho influenciando pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bari Talks, mais uma reunião aqui falando sobre bariátrica, né? Bari Talks é conversa sobre bariátrica. E hoje, mais uma vez, com duas presenças importantíssimas dentro da nosso trabalho de cirurgia bariátrica em Imperatriz. No último episódio tivemos o Breno e a TT e hoje nós temos praticamente uma dupla, né? Tânia e Taini, né? E hoje nós vamos trazer essas duas moças que são especiais no nosso trabalho, até porque a temática hoje é como ser um atleta de alto rendimento no pós-bariátrica. E a gente vai descobrir isso aqui hoje com essas duas figuras, né? E aí, Tânia, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouco aí desse convite de estar aqui participando como uma paciente bariátrica com um atleta de alto rendimento. Uma coisa bem direta para a gente conversar um pouquinho e depois a gente fala com a Taini. Então, fico lisonjeada pelo convite, né? É um prazer, uma satisfação estar aqui hoje. E ser hoje uma atleta é uma realização, uma imensa realização de um sonho. Hoje conseguir visualizar que o meu processo deu certo, vem dando certo porque não acabou, né? Na verdade, esse processo não acaba nunca. Enquanto eu estiver viva, eu vou continuar no meu processo, porque a obesidade é uma doença que é crônica e esse tratamento eu venho fazendo diariamente. Quando eu levanto todos os dias, eu vou para a academia. Quando eu calço meu tênis e vou correr, eu estou fazendo a minha terapia, eu estou fazendo o meu tratamento. É a minha dose diária de remédio. Então, hoje é uma satisfação imensa eu conseguir executar tudo o que eu consigo fazer e, de certa forma, perceber que eu venho influenciando pessoas. Amém, que legal. E que algumas pessoas me procuram, me pedem dicas, pessoas que ainda não passaram por esse processo, que vão passar por esse processo, que têm dúvida. Então, eu recebo diariamente várias pessoas no meu perfil me pedindo opiniões, me pedindo dicas sobre corrida, sobre musculação, sobre o processo da bariátrica, sobre o antes e o depois. Então, isso é muito satisfatório. Muito bom. E você, Taini, também aqui representando uma pessoa também que está aí na pegada da atividade física mais voltada para musculação, mas com alto rendimento, né? Sim. Então, assim, vocês são duas pessoas com alto rendimento naquilo que vocês fazem. Fala um pouquinho desse convite de estar aqui para a gente falar sobre musculação hoje. Olha, para começar, eu me senti muito honrada, lisonjeada, de fato, porque, assim, como a Tânia falou, para mim também, hoje, ser uma atleta é uma realização pessoal. Atualmente, a minha dieta mudou, né, e eu tô num protocolo diferente, e aí é uma coisa muito puxada, né, eu tô em cut, e aí me perguntaram assim, Tânia, mas pra que tu quer fazer isso? Eu falei assim, porque é uma realização pessoal. Necessidade, de fato, eu não tenho, mas é uma realização pessoal. Então, todas as vezes em que eu me privo de algo, em bem de algo para mim, do meu pessoal, do meu físico, é algo que eu me sinto realizada todos os dias, em olhar o espelho e falar, é isso que eu quero, é isso que eu estou construindo. Muito bom. Então, primeira coisa, assim, um bate-papo bem relaxado. Vocês estão aqui com pessoas que realmente representam algo importante. E se eu trouxe vocês aqui é que eu acredito que o processo de vocês e a metodologia de vocês para corrida e para musculação funcionam, né? E de alguma forma vocês têm influenciado, como a Tânia mesma falou, vocês têm influenciado várias pessoas que seguem vocês no Instagram. E a gente sabe que o Instagram influencia pessoas, né? Como muita gente chegou até mim através dos influencers, vocês têm trazido pessoas para o mundo da corrida, para o mundo da musculação. E hoje acho que o mais importante é a gente entender como foi o teu processo, como vocês conseguiram chegar até aqui. Então, podem ficar à vontade para falar o que vier na cabeça, porque aqui o podcast é para a gente ficar bem relaxado. Então, você que está assistindo ou que está me ouvindo também aí pelo Spotify, fiquem ligados que as dicas que essas meninas vão dar hoje vão ser preciosas para a vida de vocês, bariátricos ou não, tá bom? Então, para começar, acho que quem fez... A Tânia foi operada primeiro, né? Foi. Quando foi tua cirurgia?
Foi dia 9 de março de 2023. Fez 2 anos agora. 2 anos agora. E você, 19. Taini? A minha cirurgia foi dia 4/12 de 2023. Então, vocês operaram no mesmo ano, né? Então, hoje a gente vê o mundo da Tânia, a Tânia aí liderando as corridas. Eu vi uma pessoa, viu, Tânia? Um homem, corredor, um cara alto, da perna comprida, ele ficou pra trás, viu? Atrás de você. E aí, ele era o esposo de uma paciente minha, e ele falou assim, não, aquela sua paciente, a Tânia, minha amiga, ela me deixou pra trás. Eu falei, sabe o que é isso? É muito treino, né? Então, existe uma metodologia pra tudo. Existe uma metodologia para estudo, existe uma metodologia para operar, existe uma metodologia para correr, né? E a gente vê muita gente na pegada da corrida. E antes da gente começar, vocês estavam falando sobre as compras, né? Sobre o tênis, sobre a roupa, sobre a suplementação, sobre o que tomar durante a corrida. E a gente sabe que tem as corridas curtas, médias e longa distância, Isso, né? isso. Qual foi o percurso mais longo que você já fez? Qual foi a corrida mais longa que você já Cabo fez? Soldado. Foi quantos quilômetros? 10 quilômetros. Aham. Foi a minha primeira prova oficial de 10 quilômetros. E é um percurso, assim, desafiador, porque esse percurso, ele é feito dentro da selva. Aham. Uma parte do percurso é feito na rua e outra parte do percurso é feito dentro dos 50 bis. Então, você está ali dentro da selva. Foi extremamente desafiador. Foi uma prova, sem dúvida, que me marcou muito, por diversos fatores, né? Por ser a minha primeira prova em uma distância consideravelmente um pouco mais alta e por outros fatores pessoais também, pelo período que foi feito, né? E pela preparação que eu fiz para chegar nesses 10 quilômetros. Então, assim, eu saí de uma pessoa que era obesa, obesidade grau 2, asmática, então, obesa e asmática correndo. Fazendo 10 quilômetros. 10 quilômetros é, assim, uma situação improvável. Então, eu tive toda uma preparação, eu tinha as minhas metas a cumprir e foi extremamente desafiador. Você fazia um treino cronometrado? Sim, você tinha uma sim. semana que você organizava, a segunda faz isso, terça faz isso, quarta faz isso? Hoje eu treino em uma assessoria de corrida, né, que é o Carlos Madruga. Ele me dá esse suporte. Então, eu tenho uma planilha, ele monta uma planilha semanal para mim, onde eu tenho treino todos os dias. Então, de segunda a segunda, eu tenho um treino específico para a corrida a cumprir. Então, tem dia que eu vou cumprir um treino de tiro, que é um treino mais potencial. Intenso, tem dias mais intenso. Tem dias que eu vou correr um longão, geralmente são 15 quilômetros. Aí, geralmente, nesses dias, eu opto em fazer o percurso da minha casa até a Beira Rio. Eu moro longe. do lado do Ir de volta dá uns 15 quilômetros. Então, 7,5 para ir, 7,5 para voltar. Geralmente eu faço, que eu moro do lado do Macro, eu saio domingo de manhã cedinho, vou correndo até a Beira Rio, mais ou menos ali na 15 de novembro dá 10 quilômetros. E os outros 5 eu faço em torno da Lagoa. Entendi. Aí esse é o treino que geralmente a gente chama de treino longão. É um treino que ele vai te dar mais, vai te preparar para longas distâncias. E no restante das outras semanas ele subdivide meu treino em educativos, que são exercícios específicos para te prevenir a canelite, para prevenir alguma lesão de joelho, e os treinos de curtas distâncias, que também são extremamente importantes, porque eles vão ser uma variação entre o longo e o curto. Então, hoje eu tenho um acompanhamento de uma assessoria de corrida que é extremamente eficiente. Então, assim, a diferença é muito gritante quando você treina sozinho, quando você treina com... Eu não preciso nem perguntar, fez diferença no teu resultado, né? Muita mesmo. Eu entrei para essa assessoria porque a minha primeira meta dentro da corrida era ganhar Body Run. Olha só. Eu treinei um ano para ganhar a última edição da Body Run. Que top, parabéns. A primeira edição, eu fui meio que crua, né? Mesmo assim, fui pódio na primeira edição. Sim. Eu ganhei em 3º lugar. Lá naquele pódio, quando você sobe, que você sente aquela emoção, que as pessoas estão te aplaudindo, é muita adrenalina. E lá em cima eu prometi para mim mesmo, ano que vem eu vou ser o 1º lugar nesse pódio. Foi, né? E fui. Ponto, muito bom. Detalhe que quando eu corri,
nessa última prova que teve, eu estava doente. Eu Agora dessa de 2024. Eu adoeci e eu estava muito gripada, meu fôlego estava assim, parcialmente comprometido, mas eu trabalhei muito a minha mente. Uhum. Dentro da corrida, você corre mais com a mente do que, de fato, com o corpo. Porque chega até um determinado percurso que a tua mente ela vai te determinar se você vai completar ou não aquela prova, principalmente quando é uma prova de longa distância. Então, eu larguei, né? Larguei com o pessoal, né? A minha categoria bariátricos, e puxei o pelotão. Sim. Então, eu puxei o pelotão do início ao fim. E consegui me destacar e fui pódio, graças a Deus. Eita, e agora o que? Assim, ela já não pode mais concorrer com os bariátricos, ela tá no nível muito alto. Não, demais. É até... Não, é deselegante ela concorrer, porque o nível dela é profissional. Mais, não. Sério, como eu falei, eu trouxe vocês aqui porque eu acho vocês profissionais. Isso que a Tânia falou é legal porque eu não sou corredor, mas eu corro na Body Run. E eu corro os 5 km, mas eu costumo fazer de 24 a 25 km. Para um cara que não corre, tá bom demais. Eu fico muito satisfeito de fazer entre 24 e 25 minutos os 5 km. É um atleta. Rapaz, se eu treinasse, acho que melhorava, né? E eu sinto exatamente isso. Quando eu começo, dá a impressão de que no primeiro quilômetro você já tá cansado. Isso, mas eu não tô cansado. Eu falo pra mim mesmo, né? Eu não tô cansado. E quando eu vou ver, na verdade, é aquilo ali. Eu falei, calma, respira. E quando você passa do segundo quilômetro, você diz, não, isso aí é o teu corpo. E parece que depois você vai mais tranquilo. E começa a fluir. Então é um pouco emocional, é um pouco psicológico, né? Muito, muito. Na isso verdade, não é só a corrida. Na musculação também acontece isso. Na verdade, você aquece, você sente mais nos primeiros quilômetros. Você aquece, o seu corpo ele aquece. Os últimos quilômetros, você trabalha muito a parte mental. Que geralmente são aqueles quilômetros que a tua mente fala, para, o teu corpo fala, para, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Aí você tem que rebobinar ali e entender por que você começou, por que você está ali, qual é a sua motivação para você concluir aquela prova. É onde o teu psicológico vai entrar e vai determinar se você vai cumprir ou não. Dizem, né? Não sei quem está assistindo aí, se tem alguns profissionais de educação física, de que quando a gente está esgotado, teoricamente ainda tem 20% ainda de energia para você doar, né? É a sua mente dizendo para você parar, mas se você tem um objetivo principal, objetivo maior, você insistindo, você vai conseguir. E aproveitando também a Taini, que a gente também vai falar um pouco da tua metodologia de treino. E você tem treinado com personal, né? Tem quanto tempo que você está treinando assim, focada na musculação? Eu tenho 1 ano e 3 meses de cirurgia, né? 1 ano e 3 meses de cirurgia. E eu comecei a treinar exatamente com 1 mês de cirurgia, quando o senhor liberou. Na primeira, com 15 dias, o senhor falou assim, ó, pode começar a fazer caminhada. Só que antes disso, eu acho que eu já falei isso pro senhor, que esse é quase um testemunho. Mas assim, antes de fazer a cirurgia bariátrica, eu já vinha preparando na minha mente que eu não queria ser mais uma pessoa que fez bariátrica. Eu queria ser uma bariátrica de sucesso, né? Então, assim, eu falei, vou passar por todo esse processo, e eu entendi o processo. O doutor sabe que eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu chegava lá na sala dele com 365 perguntas lá pra ele, e falei, doutor, hoje eu vim com isso, eu quero saber isso, e ele me respondia. Então, assim, eu não fui fazer a bariátrica crua, né? Então, quando eu fui fazer a cirurgia, eu já sabia de como meu corpo ia passar a funcionar, tudo diferente. Então, assim, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu quero ser atleta. Né? E esses dias, inclusive, eu tava falando com o Johnny, que é um atleta fisiculturista, e eu falei assim, Johnny, eu não sou atleta. Ele falou assim, você é atleta, você só não compete. Aí eu falei, eu sou atleta, então eu tô me sentindo atleta agora. Sabe por que você é atleta? Porque você tem uma carga horária a cumprir, sim. Você suplementa pensando naquilo, e aquilo tem um foco na sua vida. Justamente. Exatamente o que ele falou, você não compete. Mas, como eu falei, existe uma rotina. Existe, e essa muito rotina pesada. aí, essa rotina faz com que seja algo igual eu vou operar, eu vou trabalhar, igual cada um faz uma coisa. Então, se existe uma rotina na tua vida e uma meta a ser cumprida, é profissional, não tem pra onde correr. É verdade. Eu comecei a treinar com 1 mês de cirurgia, né? Fiz acompanhamento. Desde sempre eu comecei a fazer acompanhamento com o personal.
E aí fui evoluindo. E assim, eu fui pegando gosto porque eu fui vendo o resultado. Quando eu cheguei ali, mais ou menos quase, eu ia fazer 1 ano de cirurgia, eu já estava vendo um resultado estético muito melhor. E foi quando as pessoas também começaram a prestar atenção no resultado estético em relação à musculação. E eu falei assim, tô gostando disso, vou me aprofundar. Eu falei, e agora eu quero ir mais fundo. Aí eu entrei com outro personal e tudo pra fazer uma coisa bem diferente. Então exatamente hoje, eu tô com um time, né? Eu tô com um time personal coach, minha alimentação, tudo. Inclusive eu tava falando com a Tânia, né? Que eu comecei a correr agora porque faz parte desse protocolo novo. Eu tenho que correr como parte do meu aeróbico e eu faço 2 aeróbicos ao dia. De manhã em jejum e à noite. E nesse intervalo tem um treino de musculação que é pra matar. Me disse que não é profissional isso. Não tem como ser profissional. 2 cardio por dia, musculação no meio do dia. E... Não, e é pra matar, pra matar. E assim, no sábado e no domingo, ele colocou sábado aeróbico e domingo ele falou, você tem que descansar. E só tem uma semana que eu tô nesse protocolo novo. Aí eu falei assim, domingo, eu não sou acostumada a descansar. Eu falei, domingo, eu vou só fazer um cardiozinho. Hoje eu mandei um áudio pra ele. Eu falei assim, eu descobri por que eu tenho que descansar. Acabada. Levantei pra fazer meu cardio de manhã. Eu falei, vou na disciplina. Porque assim, existe uma diferença entre você estar empolgada e você estar motivada. Pô, fala assim, hoje eu não tô motivada. Claro que você tá. Motivação não é empolgação. Motivação é o motivo pelo qual você decidiu fazer algo. Empolgação que é aquele sentimento, aquela sensação de você estar eufórica. Vou treinar, vou começar a treinar, não sei o quê. Não, isso é diferente de motivação. Todos os dias eu tô motivada, porque eu sei pelo que eu tô lutando. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, assim, quando eu comecei esse processo, meu esposo até me mandou um áudio e falou assim, mas amor, tu não vai competir, o que é que tu quer? Eu falei assim, realização pessoal. E teve uma pessoa que falou comigo, falou assim, eu entendi. Isso é uma realização pessoal pra ti, né? Eu falei, é uma realização pessoal eu conquistar o corpo que eu quero. Então, assim, virou uma realização pessoal, um objetivo de vida pra mim. É isso. Gostei desse conceito aí, ó. Salva aí, equipe do marketing, né? Motivação e... Não é empolgação. Empolgação. Motivação. Então são coisas diferentes. Cara, eu gostei muito. E quando você coloca isso, né? Como eu falei, como vocês são influenciadoras, e eu já falava isso pra Tânia uma vez em consulta, falei contigo quando a gente fez aquela reunião, que vocês precisam profissionalizar não a atividade de vocês, mas a apresentação de vocês. Porque vocês podem levar isso para muito mais gente. Independente se vocês estão no interior do Maranhão, onde a gente está, se a gente está em Imperatriz, vocês podem levar essa mensagem para todo mundo. E que, imagina só, como é que alguém fala para uma pessoa que está fazendo algo bom para o seu corpo? Mas para que isso? Não, será que então era melhor estar no corpo que eu estava? Né? Porque você faz a bariátrica que é para você mudar. E hoje você mudou e você está focado, então deixa a pessoa ser focada, deixa ela fazer o que ela está com vontade e atingir o nível de excelência que ela quer atingir. A verdade é que eu acho... Desculpa, Tânia. Eu acho que, assim, a verdade é que a gente encontra outros meios de felicidade. Porque, assim, quando a gente é obeso... Eu era obesa grau 3. Meu IMC, eu não sei se tu lembra, mas meu IMC, quando a gente operou, era 48. É. Eu era obesa grau 3. Então, assim, cada vez que eu via aquela obesidade 2, 1, eu ficava tão feliz. Aquilo ali, pra mim, era uma realização. Então, eu encontrei na musculação uma fuga, né? Tipo assim, pra mim, hoje, a musculação, ela se tornou uma fuga. E hoje, ela passou de fuga. Ela virou motivação, ela virou objetivo, né? Então, desculpa, Na verdade, eu costumo dizer que a gente se alimentou muitos anos das nossas emoções. Então, a gente consumia as nossas emoções. Porque você estava alegre, você queria comer. Você estava triste, você ia comer. Você tinha uma realização pessoal, você ia comemorar. Você sai para comer. Comendo. Então, a gente comia as nossas emoções. Você tinha um trauma que te perseguiu vários anos, você comia para fugir daquilo. E a gente chegou em um nível tão alto que a gente se adoeceu. Então, eu acredito que eu também tinha comorbidades, porque eu operei, não pelo nível elevado de obesidade que eu tinha. Eu tinha obesidade 2, né? Mas pelas comorbidades que eu tinha. Então, eu tinha hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática, uma série de outras comorbidades que me limitavam. Eu não conseguia correr 100 metros, porque eu não tinha fôlego para isso, eu não tinha disposição, eu não tinha condicionamento físico zero.
Eu estava ali naquele limite, entendeu? Então, eu cheguei num limite. E quando você fala sobre a situação de que a gente influencia outras pessoas, é muito maior do que a gente pode mensurar. Verdade. Muito maior, porque já me procuraram pessoas do exterior. Olha só. De Portugal. Um esposo de uma amiga minha, que operou lá em Portugal. E assim, acredito que aconteça contigo também, as pessoas querem saber como foi o teu processo. As pessoas querem saber o que você fez, como foi que você passou a dieta líquida, o que você sentiu, o que tu toma. Eu tive um incômodo, como que você fez? Então, você acaba sendo ali meio que uma coach da bariátrica, porque as pessoas te procuram. E várias pessoas me procuraram e me procuram até hoje para saber, né, como que foi o meu processo, como eu passei, quais foram as fases, o que ela pode fazer. Então, assim, você deixa de viver o teu processo, as pessoas te incluem no processo dela. Sim. Então, é muito maior. Você acaba tomando uma proporção muito grande. E é muito bom, é muito bom. Ao mesmo tempo que tem pessoas que não entendem, né? Exemplo, eu encontrei recentemente algumas pessoas na rua, né? Que já não me via há algum tempo. E, sim, eu não saía falando que eu fiz cirurgia bariátrica. Eu falo quando a pessoa me pergunta. E aí a pessoa falou assim, nossa, tu mudou demais, não sei o que e tal, me elogiando. No final ela falou assim, mas tu fez algum procedimento? Eu falei assim, sim, eu sou bariátrica. Aí a pessoa, juro, a pessoa fez só assim, tá explicado. Aí eu, não. Eu falei, me contive. Falei pro meu esposo, falei assim, olha, eu me contive, porque eu olhei pra cara dela, deu vontade de falar, tu acha que só a cirurgia resolveu tudo? Gente, olha, eu não sei se você ouviu, que tá repercutindo muito, uma história de uma menina que faleceu nos 5 primeiros dias. Foi recente agora, eu vi hoje a Lu postando, que a menina morreu com 5 dias, né, de cirurgia, tava na fase líquida, e aí estavam querendo jogar a culpa pra cirurgia, né? E aí, quando foram ver lá debaixo da cama... E ela defende, né? Defende, porque assim, a cirurgia bariátrica... Ela e a Nay defendem muito. Não, a Nay Barbosa, gente, maravilhosa. A Lu também, se assistisse aqui, vocês são maravilhosos. E assim, a cirurgia bariátrica, ela salva vidas. Quando foi ver, a menina tava comendo biscoito. Tava comendo... Então, assim, é bem complicado você julgar algo que você não sabe. É igual quando você vê uma pessoa que faz bariátrica, você fala assim, olha o resultado dela e fala, é porque fez a cirurgia. Não é porque fez a cirurgia. Não é porque, assim, infelizmente, eu falo isso infelizmente porque eu acho triste. Você passar por um processo desse e não mudar a tua mentalidade e ter um reganho, e nem às vezes bem maior. Respeitar o seu corpo. Você falta de autocontrole, porque, em tese, você tem que ter passado por um processo para que você entenda como é a cirurgia e você esteja preparada psicologicamente. Então, provavelmente essa pessoa não estava preparada. Que parece né? que ela comprou os laudos, né? Porque, assim, todo mundo que passa pela cirurgia sabe que a gente tem um processo a seguir, viu, gente? Não é assim, chegou lá na sala do doutor e fala, doutor, eu quero fazer a cirurgia, o doutor vai arrancar teu estômago fora, não é assim. Não é simples, né? E voltando para que a gente estava falando da questão de motivação e o quê? Empolgação. E o motivo da gente ter criado a BodyRun era exatamente isso, a gente dar uma motivação para vocês e vocês acreditarem que era possível correr, porque muitos acreditam que não é possível. Porque assim como vocês guardam uma memória de vocês fisicamente, que às vezes vocês têm até um conflito, que é aquela distorção de imagem, Sim. que você olha para você magra e você acha que você não tá magra, porque você acostumou a se ver acima do peso, você também guarda uma memória de que você não consegue fazer exercício. Porque você não conseguia, então você sabe, eu não consigo correr. Então, o objetivo da BodyRun, primeiro, é estimular. Segundo, é motivar. Cara, você consegue. E aí, o mais legal das 2 corridas que a gente fez é eu receber a galera no final e todo mundo virar para assim, doutor, muito obrigado. Eu achei que eu não ia conseguir, que não ia ser possível. E eu fui lá e fiz. Então, fazer isso sempre, a gente vê que o grupo aumenta, que as pessoas têm ido cada vez mais para o mundo das corridas. Sim. E aproveitando que vocês falaram sobre a alimentação, né? Tânia, existe a gente sabe da suplementação básica do paciente bariátrico, né? Que é o polivitamínico, muitas vezes uma vitamina para cabelo e unha, às vezes reposição de cálcio que a gente tem feito, uma reposição de vitamina B12, às vezes ferro e ferritina, mais vitamina D.
além disso, você tem feito algo diferente para você atingir o nível que você atingiu e a performance que você tem desempenhado na corrida? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Hoje, na verdade, além de todas as suplementações que eu faço, que são obrigatórias por conta da cirurgia, né? Como o nosso corpo ele não produz mais normalmente alguns nutrientes, a gente precisa suplementar. Para você ter uma alta performance, seja na musculação, seja na corrida, você precisa suplementar. Então, é creatina, é whey, né? Tem alguns outros suplementos que te ajudam. Por exemplo, eu tomo palatinose, né? Que é um suplemento que me auxilia na performance da corrida. Carbogel, então são vários suplementos que a gente utiliza. Fala mais, o que é o carbogel? O carbogel, ele é como se fosse uma dose de energia que você usa durante a corrida. Uma dose de carboidrato alta. Isso. Porque a corrida ela é um aeróbico, né? De alta intensidade. De alta intensidade. Então, o gasto calórico é muito alto, o gasto energético muito alto também. Então, principalmente quando você faz uma corrida de longa distância, é necessário que você utilize alguns mecanismos para te auxiliar ali numa reposição carboidrática mais rápida. De forma imediata, digamos assim, forma né? imediata. Durante o ato da atividade física. Isso. Aí o gel carbo é justamente Mas pra existe, isso. por exemplo, assim, você usa o carbogel para quando você vai fazer corrida acima de 10 km ou para qualquer nível de corrida? Geralmente acima de 10 km. Tem um certo intervalo desse período que você tem que utilizar, né? Que é quando o teu corpo ele começa a ter esse gasto calórico e de energia um pouco mais efetivo. Aí, para que você não sinta aquele baque, é necessário você usar. Tem atletas que usam, tem atletas que não usam. Eu prefiro usar quando eu faço longas distâncias, justamente principalmente pelo fato de ser bariátrica, para eu não ter esse baquezinho no meio da corrida. Também para não ter uma hipoglicemia, né? Porque Exatamente. O aporte de calorias o aeróbico não é tão ele é grande, né? oxidativo, você sabe, né? Sim. Pois é, então assim, é perigoso, principalmente pra gente que é bariátrica. Se uma pessoa Exatamente. normal, ela pode ter uma Se você hipoglicemia. consumir toda a sua glicose, você vai acabar produzindo energia de forma diferente, né? Vai produzir Exatamente. acidose lática. Agora, o que eu acho mais interessante de vocês duas aqui, e foi o que a gente conversou no dia que a gente fez o nosso treino lá na Polié, né? Que entrou no teu treino aeróbico, que é a corrida que tu não fazia, e a Tânia, para correr, precisa fazer musculação. Isso, né? tá. Então, assim, acaba que se encontra. Isso faz parte do processo de E a gente se comunica crescimento. muito, a gente conversa. Então, eu acho que virou uma interação muito boa. E por isso que eu falei assim, cara, eu tenho que levar elas para falar sobre isso. Taine, também sobre a questão da musculação. Ih. Fora a questão da suplementação básica, o que tu faz a mais para ter esse resultado? Não. A hora é agora. É uma lista imensa. É muito. Inclusive, teve umas pacientes sua mesmo, né, que vieram falar comigo, o que tu toma? Eu falei, mulher, é muita coisa. Mas assim, eu tomo creatina, eu tomo arginina, eu tomo com arginina com cromo. Eu tomo beef protein, inclusive é uma coisa que vieram me perguntar, né? Porque queriam comprar e tal, viram que era bariátrica, algumas bariátricas. Eu falei, não, gente, calma, vou explicar. O beef protein eu tomo porque eu tenho problema com a caseína, com a alfa-lactoalbumina e com a beta também. Então, assim, pode ser o isolado, me fazia mal. Uhum. Então, o meu nutricionista falou, vamos testar o beef protein. Porque dentro das proteínas, o whey e o beef são os melhores, né? Então, eu tomo beef protein, né? Que é a proteína. Eu tomo colágeno, eu tomo probiótico, tomo prebiótico. Eu tomo muita coisa mesmo. É uma suplementação completa. Eu tomo L-carnitina dos treinos também. Então, assim, eu tomo várias coisas. E eu acho que o mais interessante é que vocês têm acompanhado com a gente para fazer os exames laboratoriais, né? Porque, direto. obviamente, tem que fazer, porque para você também ter um nível de acompanhamento, né? Para não sobrecarregar o corpo, não sobrecarregar o rim, você precisa estar acompanhando isso de forma rotineira, né? Quando você começa a fazer um aporte de muito suplemento, de muita proteína, você pode trazer uma sobrecarga renal. Eu já vi pacientes que tiveram isso, não necessariamente bariátricos, até não bariátricos, né? E as pessoas têm uma falsa percepção de que, quanto mais proteína eu consumir,
melhor é, mais massa muscular eu vou ganhar. Errado. Quanto mais se tu entupir teu corpo de proteína, teus rins vão chorar. Vai ter que fazer a proteína de acordo com o peso, né? Justamente. Igual o carboidrato, igual a proteína água, ela igual é tudo. 1,8 a 2,2 no máximo, isso em nível atleta, Caramba, tipo, competindo às vezes, 2,2 de proteína. Então, assim, é muito alto. Atualmente, nesse processo que eu tô, vou passar 15 dias com proteína alta, carbo baixo, só que a gente está acompanhando com exames laboratoriais, tudo isso. Porque justamente eu sou paciente bariátrica, então requer um certo cuidado em relação a isso, em questão de glicemia, em questão de sal, tá tudo. O meu protocolo ele é muito assim, tipo, tu tem 3 gramas de sal para usar no dia. E eu intercalo nas minhas refeições. Na verdade, Caraca, é muito profissional, né? na verdade, isso aí é a diferença. Assim como ela falou, o que difere, na verdade, é que a gente é religiosamente pontual com os nossos acompanhamentos. Eu tenho 2 anos de cirurgia, então vai fazer 2 anos agora. Então, a gente nunca deixou de fazer o acompanhamento multidisciplinar. Então, eu faço acompanhamento com cardiologista, eu faço acompanhamento com nutricionista, eu tenho o meu personal de academia, eu tenho a pessoa que me acompanha na corrida, faço os exames religiosamente. Então, isso é a diferença. Tem um acompanhamento psicológico que é extremamente importante. Gente, isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Não deixem de fazer a terapia de Por vocês. que, Tânia? Aproveita e fala. Extremamente Por que importante. Porque, como eu citei, a gente consumiu nossas emoções por muito tempo. Você voltar a consumir suas emoções é muito rápido. Por exemplo, no meio desse meu processo, eu citei que a segunda Body Run foi muito importante para mim, porque eu determinei para mim, eu coloquei como uma meta pessoal para mim vencer aquela corrida. Treinei, fiz a minha parte. Me preparei durante 1 ano para ganhar aquela corrida. Só que existem situações que acontecem no meio desse percurso que mudam o plano completamente. Por exemplo, eu tive uma úlcera. Eu fiquei na UTI por 4 dias. Tive uma situação muito complicada no meio desse processo. 4 meses antes da corrida. E quebrou o meu processo, o meu treinamento. Fiz o tratamento, estava fazendo o tratamento. A minha cardiologista até tinha me proibido de correr. E eu corri mesmo assim, a corrida, né? Porque era algo que eu já tinha determinado para mim como meta. E 2 meses depois da úlcera, eu perdi meu pai. Eu lembro. Então, assim, eu vivi 13 anos de um luto patológico quando eu perdi o meu esposo. Eu comi minhas emoções por esses 13 anos. E quando eu comecei a me curar desse luto patológico que eu sofria durante esse tempo, eu perdi meu pai. Então, toda aquela montanha caiu novamente sobre mim. Aí eu, caramba, eu não quero voltar. Eu não quero viver mais 13 anos nessa situação. Aí eu corri para psicóloga. É aí que você tem o apoio, né? Exatamente. Eu corri para terapia e me tratei. E eu tinha e tenho esse entendimento que o psicológico ele determina muito a questão do êxito do seu processo ser bom ou não. Então, assim, se você não estiver bem psicologicamente, você vai comer suas emoções novamente, você vai ter reganho novamente, você vai, infelizmente, engordar tudo novamente. Porque você acaba voltando a ter todas as situações que te levaram para aquela obesidade. E eu não queria isso para mim, não queria e não quero, na verdade. E felizmente a vida ela continua. Então, assim, eu costumo dizer que é uma tríade, né? É alimentação, é psicológico e a musculação, no caso, né? O exercício físico. Porque, assim, de fato, como a Tânia falou, a nossa vida ela continua. Então, assim, não tem como você ficar escondido dentro de uma caixa e achar que nada vai acontecer na sua vida. Porque situações ruins, elas vão acontecer. Vida de adulto, né? Vida de adulto, né? Vida de adulto. Em situações ruins, elas vão acontecer. Pessoas próximas vão morrer. Então, assim, não é que eu tô falando isso de uma forma aleatória, não, pelo amor de Deus. Mas é que, assim, essas situações, elas vão continuar acontecendo na nossa vida. Vai, exatamente. Então, assim, a gente precisa saber lidar com isso.
Então, quando eu perdi a minha avó, que pra mim não era uma avó, era uma mãe, né? Então, assim, eu perdi a minha avó em 2020, bem antes de começar o Covid, bem no iniciozinho do Covid. E nesse processo de 2020, até o dia da cirurgia, até o ano da cirurgia, que foi quando eu decidi fazer, eu engordei mais de 30 quilos. Tem noção do que é engordar quase 40 quilos em 2 anos? É muito peso, é muita coisa. Isso foi o quê? Emoção. Foi tudo emocional. Tudo emocional. E assim, hoje eu não largo meu acompanhamento psicológico. Eu posso faltar, hoje, religiosa, eu posso faltar à academia, mas eu não falto uma consulta psicológica. Olha aí. E essa, na verdade, é a virada de chave durante esse processo, desse processo em si. É a virada de chave. É você entender que você precisa estar bem aqui. Se você estiver bem aqui, todo o restante flui. Você vai se ver melhor, você vai se enxergar melhor, você vai se cuidar melhor, você vai se amar melhor. Com certeza. Então, podem acontecer situações que você vai estar bem. Você vai saber lidar com aquelas situações. E você não vai deixar de se alimentar como deveria se alimentar. Você não vai deixar de ir ao seu treino na academia ou ir à sua corrida ou ao esporte que você optou. Por quê? Porque você está lidando, você aprendeu a lidar com as situações. Sim. E a gente falando de extremos, né, gente? Mas existem exceções. A Tânia atualmente viajou e eu achei muito interessante uma postagem que ela fez. Ela falou assim, 20% do que eu vivo aqui, do que eu vivi aqui, não estragou os 80% que eu faço no meu dia a dia. E é muito verdade. Sim. Porque, assim, pra gente, eu sou muito, muito, muito disciplinada. Uhum. Quando eu me coloco pra fazer algo, eu sou muito disciplinada. Então, quando eu viajei no final do ano também, eu fui igual a Tânia. Tipo assim, eu me permiti, claro, sair da minha dieta, mas 80%, 70% da viagem, eu tava lá, fazendo minha refeição normal, dentro da minha dieta, bebendo bastante água. Então, quando eu tomava algum drink, ou quando Você não precisa sair totalmente, né? Não, quando eu comia algum doce, alguma coisa, eu sempre bebia mais água, voltava pra dieta, fora que eu tava treinando todos os dias, né? Não sei se tá me acompanhando, mas eu tava treinando durante a minha viagem. Só que assim, é você se permitir, é saber que existe um equilíbrio, né? A questão é que você não vai usar o equilíbrio pra parte ruim, né? Que aí fica desequilibrada a história. Mas, assim, existe um equilíbrio. Você vai viajar, você vai sair, curtir com sua família. Não deixe de curtir momentos com sua família porque você tá extremamente... Nossa, eu não posso de jeito nenhum. Não. Vá curtir com sua família. Se você é uma pessoa que você faz tudo certo no seu dia a dia, você ir comer uma pizza com sua família não vai ser um pedaço de pizza, não vai ser um doce, não vai ser, se você bebe, não vai ser um copo de cerveja que vai fazer você, nossa, vou sair de tudo que eu construí. Claro que não, isso não existe. Até porque existe um processo em tudo que você vai construindo e que aquilo ali é uma coisa que você acumula de muito tempo, então não é uma coisa pontual que vai fazer você perder tudo aquilo que você construiu, né? Com toda certeza. E, Tânia, a gente falou um pouco da suplementação, né? Me fala o que é esse vício aí de corredor, de comprar tênis, de comprar roupa. O cara fala assim, meu amigo, agora que eu virei corredor, o salário vai todo indo para comprar coisa para correr, né? O que dá em vocês? Ficam tão empolgados com um tênis novo, parece assim aquele presente de Natal que tá chegando, né? Abre a caixa. Primeiro, fala um pouco da parte emocional disso e depois da parte técnica. O que isso influencia no momento de você correr? Ai, gente, correr não é só calçar o tênis e ir pra rua, não. Porque quando você se apaixona e se encanta pelo esporte, aí você quer aumentar a sua performance. Aí você vai comprar o relógio, porque você quer monitorar o seu tempo. Tem que ser o Garmin. O Garmin. Olha, ele acompanha. Aí tem que ser o Garmin, aí ele monitora o seu sono, a qualidade do seu sono, a sua corrida, a potência, uma série de inúmeros fatores que você quer ali acompanhar a sua performance durante a corrida. Aí o tênis que você usa para academia é um, o tênis que você usa para correr é outro, é totalmente diferente. Aí você se apaixona pelos tênis e começa a pesquisar qual que é o tênis bom, o tênis de placa, o tênis para rua, o tênis para trilha, porque tem essa diferença. E eu particularmente sou apaixonada por tênis. Não, você tem quantos pares? Você ouviu os stories dela? Eu acredito que eu tenho mais de 10. Olha aí, meu amigo é vício. Os stories dela colocou assim, tenho medo dos meus parentes venderem os meus tênis pelos preços que eu falo pra eles.
Porque você quer um tênis bom, você quer um tênis que vai te ajudar. E isso é extremamente assim, é muito diferente. O tênis que te dá uma performance melhor, entendeu? Então você quer correr melhor. O tênis de placa, ele vai te ajudar, vai te dar esse impulso para correr melhor. Então você quer o tênis, você quer o relógio, você quer um look, você quer uma viseira, Olha você aí, quer o look, ainda tem o look. Você quer o E a foto no final, Isso, né? Que é um pré-treino, Você quer o óculos baixa pace, então assim, quando você se apaixona, seja pela corrida ou por qualquer esporte, a academia também, você quer o look pra academia. Todo dia, se pudesse. Você sabe que eu vou falar uma coisa de quem não treina, tá? Mas eu percebi que quando foi chegando a Body Run de 2024, eu não tinha treinado tanto. Pra variar, como minha vida é muito corrida, eu começo a correr no mês da corrida, né? Quando tem os treinos lá da Body Run, lá no medical, e eu começo a correr naquele período. E ou eu fiquei doente, eu tive alguma coisa, e eu senti que não foi igual. E eu comprei um tênis diferente. Olha... É diferente. Assim, a minha corrida foi muito mais leve. Segui o conselho dela, verdade. Eu Vou comprei te também. contar. Comprei um tênis, não foi barato. Não é barato. Mas, olha, fez total diferença pra mim. Eu cheguei assim, tranquilo, no tempo que eu costumava fazer. E eu senti que isso faz muita diferença, né? Então, é uma coisa que faz parte do mundo de vocês. É muito legal. Isso eu vejo e fico achando graça dos memes. É de todo mundo, quando vai começar no mundo da corrida, que é relógio, é viseira. E é muito legal. Isso até a roupa é tecnológica, né? A roupa que tende a não reter tanto a água, né? Para ficar mais leve. E isso tudo tem um custo, né? Agora é óbvio, se você entra para fazer um negócio... Cara, ninguém tem que entrar para fazer um negócio mais ou menos. Você quer fazer um negócio bem feito. E você, Tainy? Como é que é o mundo da musculação? Não é muito diferente, não. A questão é que no mundo da musculação a gente começa o pré-treino é o look, né? Inclusive eu posto várias vezes. Gente do céu, todo dia se eu pudesse eu tinha um look diferente pra treinar. Sapato do mesmo jeito. A diferença é que o sapato de corrida é diferente, né? Inclusive eu até tava falando pra ela que eu comprei um agora, meu Deus. Eu vou fazer um meme dela. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho medo do meu marido vender minhas coisas pelo preço que eu falo pra ele. Porque, na verdade, é diferente. O tênis de corrida é totalmente diferente do tênis que você usa pra academia. O tênis de academia é uma coisa visual. Você compra pra ficar bonito, é igual o look. Você compra pra ficar bonito. Que massa. Hoje tem aquelas faixinhas que você compra, você usa. E hoje em dia, gente, tô achando o máximo isso as pessoas se arrumarem pra ir pra academia. Eu amo pra mim uma terapia. A minha terapia, ela começa de manhã cedo, às 4h30 da manhã, até eu me arrumar. Gente, eu amo, porque eu acho que é muito importante. Você se arrumar, você se sentir bonita pra treinar, faz toda a diferença no treino. É ou não é? Demais. Inclusive... Demais. É que você tá indo feliz fazer aquilo, né? Porque, na verdade, deixou de ser uma obrigação e já virou um amor. E aí tem um ritual, né? Isso, O tem ritual. Ritual. Antigamente, bem antigamente, não vou revelar a idade. Mas antigamente, vocês vão lembrar, gente, o povo ia treinar com camiseta de candidato. A camisa de abadá. Era camisa de raiz, abadá. né? Tênis rainha de vôlei, aquele bem baixinho. Então, assim... Eu sigo uma pessoa, né, um youtuber que ele corre, que ele é corredor e é da musculação. É o treinamento híbrido. Isso, treinamento híbrido, eu achei muito interessante. Eu hoje treino híbrido. Hoje ela é híbrida, Eu né? sou híbrida. Eu faço academia e faço corrida. Todos os dias. Então, de segunda, praticamente segunda, às vezes eu quebro um pouquinho a academia, me permito descansar no domingo. Porque domingo, como eu pego, geralmente eu vou fazer um longão, aí fica muito puxado eu correr 15 quilômetros e fazer 2 horas de academia. Entendi. Aí eu tenho esse descanso. Então, o que é o treino híbrido? É você praticar 2 modalidades. 2 modalidades. Então, praticar de verdade, bem feito. Não é aquele cardiozinho meia boca antes da musculação. Não. É treino, é musculação e corrida. Você pratica ativamente todos os dias as duas modalidades. É que eu tô entrando agora nessa modalidade híbrida, ela já é... Mas Tânia, você sabe que a Tainy falou pra mim uma vez, num treino aí, eu não sei se eu vou gostar, mas eu vou, porque... Aí agora tá aí comprando tênis, né? Caríssimo, meu Deus. Então, na verdade, é o que eu tento colocar na cabeça de todo paciente bariátrico. Vá uma vez. Eu digo assim, mas eu não gosto. Tenta ir uma vez, testa.
porque é bom. Se a gente chamasse para fazer uma coisa ruim, uma coisa que não é boa para a saúde, cara, sei lá, pensa se aquilo... Mas assim, é bom fazer exercício físico. Então, pelo motivo, já vale a pena ir. É verdade. E aí, quando você vai, que você corre a primeira vez, que você completa aqueles 3 ou 5 km, você vai ver assim, cara, que legal isso que eu fiz. Você empolga e quer fazer e tá ali junto. E eu duvido que os que não participam da versão anterior, na próxima, fiquem querendo comprar lookinho mais bonitinho, pra estar todo arrumado, produzido lá para nas fotos do senhor. Não, e a gente fica muito feliz porque no ano passado foi o número maior de inscrições. A gente esgotou as inscrições com 15 dias da corrida e a procura foi absurda e a gente não tinha mais como fazer, porque a camisa é feita com 3 meses de antecedência, então não tinha como fazer. Que material, viu? Minha fez? bolsa Top. eu ando pra lá com todo canto. Top. Então, assim, a gente fez uma coisa ruim, a gente subiu o nível do kit. Porque a bolsa era top, a gente deu de brinde. Eu já tô pensando nessa faixa. Por que vocês acham da gente fazer uma faixa de brinde? Ah, o quê? A faixinha? Nossa, vai ser lindo, lindo. Então pronto, lindo. já vamos fazer isso aí pra nossa Barman 2025, a faixa top pra gente fazer o nosso kit de primeira. Taini, uma coisa que a gente também percebe de você é que eu, pelo menos, também percebi que nesses últimos meses tu teve um resultado muito bom. Não vou dizer curto espaço de tempo, curto é uma coisa muito forte. Não foi curto porque tu dá duro por isso, né? Não, mas foi curto pelo Dentro resultado do tempo. foi curto. Pois é, dentro do tempo total, esse resultado que tu tiveste dos últimos meses foi notório. Tu acha que foi mais o quê? O que, assim, eu sei que é tudo, tá? Protocolo. Mas O protocolo é o quê? O senhor sabe, não sei se o senhor sabe como funciona, mas assim, Não, o protocolo conta. é alimentação, igual eu tô lhe falando. Dentro da minha alimentação, desse protocolo, eu faço hoje um acompanhamento com um coach. Ele é além dele ser Pode personal, fazer ele também é propaganda, competidor. a gente vai botar a roupa, né não, Bruna? Põe a roupa do cara. Você não falou da Lu, você não falou da Nai, fala do teu coach aí, não tem problema não. Ele é maravilhoso, o Estevão Barros. Muito bom. Ele é coach, né? E ele é fisiculturista também. Então, dentro do que ele passa pra mim, alimentação em relação à alimentação, né? Eu tenho tudo milimetricamente calculado. Igual eu tô lhe falando. Tá, tu tem 3 gramas de sal pra usar em todas as refeições. Não é em uma refeição. 3 gramas eu divido nas refeições que eu tenho que fazer. Então, assim, ele até falou assim, eu preciso que tu siga isso milimetricamente do jeito que tá aí. E eu sigo. Por quê? Porque tem resultado. O senhor percebeu? Tem resultado. Eu dei uma secada muito grande. Porque, né, o músculo, eu quero que o músculo apareça mais. E eu quero fazer isso. Eu quero ficar mais musculosa, mais seca. E eu sei que para isso, esse primeiro processo de cut, né, que é chamado de cut, é essencial que eu siga esse protocolo à risca de alimentação, quantidade de água, aí o protocolo entra quantidade de água, alimentação, micros e macros nutrientes calculadíssimos dentro da minha dieta e especificamente ainda porque eu sou bariátrica, né? Então, assim, tudo é extremamente calculado, os macros nutrientes, os micros, o senhor sabe disso, alimentação, tudo entra, exercício pesadíssimo para as áreas específicas que eu preciso melhorar, então é tudo muito calculado, o protocolo que eu falo é esse. É a alimentação com o exercício. Eles são uma junção. Então, eles precisam estar alinhados para que eu tenha o resultado que eu estou tendo, né? E para o que eu vou ter. Espera aí mais um mês. Na verdade, tudo é milimetricamente estudado. Tudo. E precisa ser. A gente faz esse acompanhamento, ela faz acompanhamento com o coach dela, eu faço acompanhamento. Eu tenho um coach também, eu tenho um personal que me acompanha na academia, que é o Gabriel Rocha, o meu coach é o Marcos. Maravilhoso. Eu fico vendo as histórias dela e me acabando de rir. O Marcos e o Gabriel me acompanham. Gabriel Rocha me acompanha na academia. A gente tá nessa pegada tem 1 ano e assim, extremamente diferente. Você ser treinada por uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Que sabe o que tá fazendo. Então, a gente entrou agora em um protocolo híbrido, né? Academia e corrida. E a parte da corrida sou acompanhada pelo Carlos Madruga, que é uma assessoria de renome dentro da cidade. Então, assim, é um investimento que você faz. Porque você fez uma escolha. Você fez um compromisso. Eu assumi um compromisso. Quando eu fiz essa cirurgia, eu assumi um compromisso comigo mesmo. Então, assim, você fez a minha cirurgia, você me formatou.
Então, eu precisava ter essa consciência. E eu assumi esse compromisso e todos os dias ali, quando eu saio para treinar, quando eu saio para correr, quando eu mudo a minha alimentação, quando faço o meu acompanhamento, eu estou cumprindo com o meu compromisso. O compromisso é meu. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu estive e eu sei principalmente onde eu não quero voltar. Então, essas pessoas fazem parte do nosso time. Do nosso time, e verdade. nós somos o resultado do trabalho deles. A gente vê você assim que existe um trabalho duro, né? Existe um protocolo, né? Existe um ritual, existe um comprometimento, né? É verdade. Então, a união são de tudo fases. isso que é o que vai dar o resultado que vocês têm, porque vocês realmente são atletas de altíssimo nível. E isso demanda dedicação, conhecimento e acompanhamento. É igual você quer fazer desenvolver alguma técnica e você vai fazer da sua cabeça. Vai ser muito mais demorado e muito mais difícil Com do que se certeza. tem um acompanhamento especializado, que é o que vocês têm buscado, né? E para vocês... a Tânia, que ela faz o acompanhamento híbrido, é muito mais importante a questão do acompanhamento, não que a musculação não seja, mas por quê? Porque, assim, se ela não tiver cuidado, ela vai atrapalhar o ganho de massa magra ou então ela não vai conseguir ter êxito nas corridas dela. Porque se eles não tiverem concordância, eles vão atrapalhar. Porque o treino de musculação, ele é um treino que exige força, ele é um treino que exige mais produção de mitocôndrias, né, para poder liberar mais energia. Então, assim, o treino de aeróbico dela é um treino diferente, ele é oxidativo, precisa... Então, assim, é tudo muito calculado. Se ela não tiver um acompanhamento, ela não vai ter resultado em nenhum dos dois. Não, vai ter resultado em nenhum dos dois. E o corpo não aguenta, porque o gasto calórico é imenso. É. Imenso. E tem que ser casado. Se não for casado, não vai ter rendimento e não vai ter resultado. As pessoas acham que só seguir alguém... eu vou começar a correr aleatoriamente, começar a correr e fazer musculação por conta, porque não quero fazer acompanhamento com ninguém. Não dá resultado e você se frustra. Sim. Aí você se frustra pelos motivos errados, porque você não começou da forma correta. Então, se você quer fazer um acompanhamento de musculação junto com a corrida, quer alinhar e quer fazer tudo certinho, procure um acompanhamento Tem que ter. para você fazer isso. Alinhe a sua dieta, o seu exercício, precisa ser tudo alinhado, porque se não for alinhado, você não tem resultado. E pra gente que é bariátrico, isso não é nenhuma hipótese, isso é necessidade. Precisa ter acompanhamento. Eu sempre pensei, eu não quero emagrecer de qualquer forma. Inclusive, eu acho que eu falei isso pro senhor. Eu não queria emagrecer e perder massa magra. Eu tinha muito medo de perder massa magra, porque eu tinha medo de ficar não só flácida, mas de perder a minha força. Massa magra, ela é vitalidade. Então, assim, eu tinha muito medo disso. Então, eu procurei um acompanhamento justamente por isso. Interessante, porque muitas pessoas, quando a gente fala que é bariátrico, caramba, você nem parece ser bariátrico. Você não parece que fez Mas eu falo bariátrica. isso, hoje é um mito isso, né? Dizer que você parece alguma coisa. Você não tem A fisionomia gente de já bariátrico. viveu essa época de que os bariátricos não tinham acompanhamento, Isso. não faziam suplementação e, infelizmente, eles tinham uma aparência que não era aquilo que a gente imaginava, né? Para se livrar de uma doença e ganhar outra doença, né? Meu povo, é o seguinte... Rapaz, a conversa é muito boa. Bruna, acho que 1 hora tá ficando pouco, né? Porque nada foi... Lógico que eu tinha na minha cabeça um roteiro para discutir com vocês, né? Porque eu sei o mundo de cada uma de vocês. Mas não foi nada programado. A gente chegou aqui, conversou e tudo fluiu muito bem, porque eu já converso com elas, a gente já grava junto algumas vezes. A gente tem que gravar mais fora, né? Verdade. Seja na corrida, seja na academia, a gente precisa fazer isso para deixar isso registrado. Mas, de alguma forma, eu me sinto muito agradecido pelo resultado que vocês são. Porque não é simplesmente eu ver o resultado em alguém, é eu ver o resultado em alguém que valoriza a cirurgia, que valoriza aquilo que conseguiu através de um procedimento que mudou a vida de vocês e que vocês fizeram isso valer a pena, né? Então, estar aqui com vocês, para mim, é eu me sentir agradecido pelo resultado de vocês. Sim. Porque você ter pessoas que inspiram outras na internet, isso é muito, 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 muito bom. Eu falo também de outras pessoas que me ajudaram muito em termos de influência, como o Ricardo, a Jarlene. Então, essas pessoas influenciam, elas inspiram outras, né? Então, o Ricardo malha muito também, tem um excelente resultado. Muito, né? Então, ter pessoas como vocês
impulsiona o nosso trabalho. Não só em termos de resultado, que a gente sabe que tem o nosso resultado em consultório, mas como leva a marca da cirurgia para cima, de que é uma coisa que funciona realmente. Sim. Então, meu muito obrigado a vocês aqui pelo resultado de vocês e também pela participação hoje aqui no nosso Body Talks. Tânia, para a gente finalizar, dá a tua mensagem aí para quem quer começar a correr, rapidinho, o que é importante, qual a tua dica e para que aquela pessoa tenha uma mudança de vida depois que ela faz a cirurgia bariátrica. Acredite no seu potencial. Eu acho que isso é extremamente fundamental. Primeiro passo é você acreditar que você consegue. A nossa mente limita muito. E assim, essa limitação ela existe exclusivamente na sua mente. Quando você entende que o teu corpo obedece o que a tua mente acredita, você com certeza vai chegar em lugares e em situações que você imaginou que nunca conseguiria. Hoje eu faço uma reflexão e olho para esses 2 anos de processo e o que eu vivi durante, esses 10 anos que eu tentei emagrecer e não consegui, eu tentei de tudo que vocês imaginarem antes de partir para a cirurgia, e eu me sinto orgulhosa dessa trajetória. Então você precisa acreditar que você consegue e você precisa todos os dias lembrar de tudo que você viveu. Isso vai ser sua motivação diária para você ir para uma academia, para você se alimentar melhor, para você começar a correr. E correr é extremamente apaixonante. É um momento assim que... É suspeita, isso, eu sou totalmente suspeita para falar da corrida, porque é o momento que eu me reconecto comigo mesma. Então eu faço ali minha autoavaliação, é o meu momento de descanso. Meu corpo cansa, mas a minha mente descansa. E a corrida entrou assim como um divisor de águas na minha vida. Então eu tô em todas as corridas praticamente. Eu sei, eu vejo você. Todas as corridas. Ela tá em todas. E sou suspeita para falar da corrida porque eu sou apaixonada. Parabéns pelo teu desempenho, por tudo, pelo que você representa hoje dentro do mundo dos bariátricos, dentro do mundo das corridas. Continue assim, te vejo na próxima Body Run 2025. Com certeza. Taini, deixa a tua mensagem aí da importância da musculação e qual é a tua mensagem pro bariátrico que vai olhar para aquela câmera ali, que vai te ver naquela câmera ali, por que ele tem que fazer musculação e o que mudou na tua vida depois da cirurgia bariátrica com a musculação? O que eu tenho para falar é que seja uma versão de você, seja uma versão melhor de você mesmo, né? Que foi isso que eu procurei ser depois da bariátrica. A bariátrica, ela mudou a minha vida, né? Inclusive, eu fiz uma tatuagem, justamente isso, né? Do Beija-Flor, para mim, que ele representa cura. E a bariátrica, ela trouxe uma certa cura para mim. Ela me trouxe uma vitalidade e força que eu não sabia que eu tinha. Ela mudou a minha mentalidade, mudou a minha vida por completo. A estética, ela foi consequência. E hoje eu me apaixonei pela estética. Mas, assim, ela mudou a minha mentalidade, mudou tudo dentro de mim. Então, assim, hoje eu sou super a favor da bariátrica. Eu sou uma lutadora da bariátrica, né? Então, assim, fazer musculação é essencial para que você tenha um resultado a longo prazo. Porque o emagrecimento, ele não é uma fase, ele é para o resto da vida. A obesidade, ela é crônica. Então, não é fazer a cirurgia e achar que emagreceu, bateu a sua meta, pronto, acabou. Não acabou. A nossa luta, ela vai ser todos os dias, até o dia que a gente morrer. Então, faça o exercício físico, beba a sua água e é isso. Muito bem. Pessoal, espero vocês no próximo episódio do Body Talks. Muito obrigado para todo mundo que viu ou assistiu esse nosso podcast. E na semana que vem tem mais.